E aí, como vai você? Tudo bem? Eu sou Eurivelto Brito Lima, estou com 47 anos, sou aqui de Teresina, Piauí, e desde a minha infância fui criado num lar bastante religioso, com muita influência do catolicismo, também do espiritismo e do umbandismo. E desde a infância, eu, dentro de mim, carregava a seguinte pergunta: será que eu vou para o céu? Eu não tinha medo de ir para o inferno, mas eu tinha medo de não ir para o céu. Então, em casa havia um exemplar da Bíblia bem grande, uma chamada Bíblia Ilustrada, e desde criança eu pegava aquela Bíblia e dizia: eu vou ler, eu vou ler. E eu começava, e ela era bem grande, e eu era criança ainda, e lia a primeira página, que hoje eu sei que era Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, e depois eu pensava: mas é muita coisa, eu não vou conseguir ler. Sempre frequentei os eventos religiosos que me eram apresentados, seja da Igreja Católica, seja da Umbanda, mas fui crescendo com esse pensamento: será que eu vou para o céu? Na adolescência me envolvi com a política do movimento estudantil, sempre fui muito aguerrido, muito dedicado, estudei sobre as diversas filosofias políticas e também por gostar muito de rock, gostar muito dos Beatles, a banda britânica lá de Liverpool, eu também tive a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre as religiões orientais. Então, estudei sobre as filosofias orientais e sobre o budismo, o hinduísmo, o movimento Hare Krishna, e durante uma fase da minha adolescência estive muito próximo, de modo que do catolicismo, do umbandismo, do espiritismo, do budismo, do hinduísmo, de tudo isso eu recebi influências, mas continuava com aquela dúvida: será que eu vou para o céu? E certa vez na escola em que eu estudava, recebi um Novo Testamento, um exemplar do Novo Testamento, distribuído pelos Gideões Internacionais. E aquele Novo Testamento, pequenininho, ficou bem mais fácil de eu ler. Então, toda vez que eu chegava da escola, 11 da noite, eu fazia as minhas rezas e lia uma porção do Evangelho. E eu fui lendo o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e assim por diante. E cada vez que eu lia a Bíblia, eu comparava com a minha vida e era como uma pancada na minha cabeça. Pá! Você está errado, está errado, está errado. E aquilo me incomodava muito. Até que fazia parte da associação de moradores do meu bairro e tinha um programa de rádio comunitária. E um amigo me entregou um cartaz divulgando uma peça chamada Merecedor de Glórias, uma peça teatral que seria encenada em uma determinada igreja batista. E eu passei a divulgar. E enquanto eu divulgava, eu sempre terminava dizendo: e eu vou lá, e eu vou lá. E naquele mês de novembro de 1992, três situações foram muito importantes para me conduzirem a Cristo. No dia 1º de novembro, um amigo me levou a um culto de jovens de uma igreja presbiteriana, e aquele foi um momento maravilhoso, porque eu ouvi a palavra de Deus e eu me sentia tão próximo de Deus que eu chegava a, dentro de mim, orar pelos meus amigos, para que eles se convertessem, mas eu mesmo ainda não tinha tomado aquela decisão. No dia marcado da peça teatral, dia 7 de novembro, eu fui à Igreja Batista em Redonda, e ali ouvi a palavra de Deus e me surpreendi com a quantidade de colegas e amigos que já estavam no Evangelho. E aquilo me impactou muito. Alguns dias depois, uma colega chegou para mim e disse: Eurivelto, eu quero ir a uma igreja. E eu perguntei qual? E ela disse: qualquer uma. Assembleia Batista, Católica, ou qualquer uma. E então eu falei para ela: pois eu vou falar com uma colega para saber se eu posso ir para a igreja dela, se nós podemos ir até lá, porque eu achava que precisava pedir licença para entrar numa igreja evangélica. Então falei com a colega e ela abriu aquele sorriso e disse: claro que pode. E então no dia marcado, dia 15 de novembro de 1992, eu e vários colegas da escola fomos até aquele culto. E naquela noite, o pregador, hoje eu sei, era o pastor Manuel Feitosa, ele fez a seguinte pergunta após a mensagem bíblica pregada: você quer se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus? E eu fiquei ali segurando a mão no joelho e pensando: mas se eu tomar essa decisão, o que que meus pais vão dizer? Os meus amigos vão dizer que é só mais uma invenção da minha cabeça. Eu já fui tanta coisa, já fiz tanta coisa. Mas essa é a verdade, eu não posso fugir dela. E aqueles 5 segundos pareceram uma eternidade, mas finalmente eu levantei a mão, entregando minha vida a Jesus. Ao final do culto, quando o pregador chamou aqueles que haviam levantado a mão para irem à frente, eu ainda fiquei titubeando.
uma pessoa ali, que hoje eu sei que era um seminarista, ele perguntou: "Você quer ir à frente? Eu vou com você". E ele me levou à frente. E ali, eu orei com o pastor, ele orou comigo, e ele me encaminhou para um outro amigo que, ah, orou comigo também, que me orientou, e a Igreja Batista em Redonda me deu toda a assistência, ensinando a palavra de Deus toda semana. E eu fui ouvindo da palavra do Senhor e me apaixonando por ela. E ouvindo as pessoas pregando, ensinando, eu carregava no meu coração esse desejo. Agora que eu conheço a verdade, eu tenho que me dedicar a ela. Eu fui tão dedicado ao movimento político estudantil, eu fui tão dedicado às filosofias orientais, aos Beatles, ao rock. Agora eu conheço a verdade, preciso me dedicar à verdade do Evangelho, à verdade que me libertou. Então, logo eu manifestei o desejo de ir ao Seminário Teológico Batista de Teresina, o que prontamente a Igreja Batista em Redonda, depois de ter me batizado, me encaminhou. E ali no seminário eu pude estudar e logo no meu segundo ano de seminário, eu fui convidado a assumir uma congregação que precisava ser revitalizada. A igreja mãe, a Igreja Batista em Redonda, confiou em mim e pela graça de Deus eu fui até aquela congregação que 2 anos depois foi organizada em Igreja Batista no Parque Tararé. Ali passamos um ministério de 4 anos e nesse meio tempo Deus me deu tudo o que realmente eu precisava. Deus me deu uma missão, uma vocação. Eu entendi que precisava casar com alguém que fosse uma serva do Senhor, então orei ao Senhor com o compromisso de que só casaria com aquela que fosse enviada por Deus e que até só namoraria com aquela com quem eu viesse a me casar. E assim Deus me deu Noélia, que se tornou minha esposa. E no ano em que me casei com ela também foi, no ano seguinte, aliás, fui ordenado ao ministério pastoral em 1997. Até agora o pastor mais jovem ordenado no campo piauiense, com 22 anos e um mês de idade. Deus nos deu, a mim e Noélia, 3 filhos maravilhosos que servem ao Senhor com alegria. E de Parque Tararé, nós somos a uma cidade do interior chamada Palmeirais, onde tivemos a maravilhosa oportunidade de, por 6 anos, plantar uma igreja naquela cidade que ainda não tinha trabalho batista. Depois dali tivemos a oportunidade de servir ao Senhor na cidade de Parnaíba, também revitalizando uma congregação, a Congregação Batista Nova Aliança, que também foi organizada em igreja. E finalmente voltamos a Teresina, onde estamos desde 2008 pastoreando a Igreja Batista no Parque Poti, também uma congregação que carecia de revitalização e que foi organizada em igreja. A minha vida ganhou sentido. Hoje, prestes a completar 30 anos de caminhada com Jesus Cristo e depois de ter completado 25 anos de ministério pastoral, a alegria no meu coração é a mesma de um novo convertido. Então, a você que escuta esse testemunho, eu quero dizer a você que o propósito do Senhor na sua vida é perdoar os seus pecados e lhe dar a certeza de vida eterna. Desde o momento em que eu entreguei minha vida a Jesus, eu perdi não só o medo de ir para o inferno, como ganhei a certeza de que vou para a vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Não por causa de mim, porque eu sou uma pessoa pecadora, mas por causa do que Cristo fez, do sangue dele derramado na cruz do Calvário, porque o Espírito Santo habita em mim e Deus é o meu Pai. Então a você, eu quero lhe dizer, entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador. Só Ele pode verdadeiramente perdoar os seus pecados e dar a você um sentido de vida. Eu carrego no meu coração a alegria de um novo convertido, mesmo com quase 30 anos. A alegria de estar começando no ministério, mesmo com quase 25 anos de ordenação. Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer a você essa verdade. Só Jesus Cristo salva. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.